Boa noite, Beto Walker. Boa noite, Radara Rocha. Boa noite, pessoal. Boa noite, gente. Amigo, não tá nada programado, mas eu queria te dizer, do coração, que é uma alegria muito grande estar aqui, que é uma empreitada que é muito importante. A gente sabe o quanto que vale, o quanto que a gente planejou e quanto vale esse sonho. Então, é uma alegria. Isso acho que é um start, um restart, na verdade. E é uma satisfação muito grande estar de novo com você nessa jornada. Ai, que linda, gente. Ela é linda demais, né? Para mim, Radara também é uma alegria. É maravilhoso estar aqui hoje com você nessa nova etapa do nosso projeto do Black Plus Size e também do nosso projeto pessoal Beto Walker e Radara Rocha como dupla. Com vocês aqui com a gente de novo. Antes de qualquer coisa, queria agradecer a cada um de vocês por estar acompanhando a gente aqui hoje, nessa noite. Vocês que já acompanham a gente há muito tempo nas redes sociais. Eu, Radara e o Black Plus Size. É uma noite bem especial, tá, gente? É uma noite bem legal. E fica com a gente até o final que vocês vão se surpreender com a quantidade de coisa legal e bacana e de novidade que a gente vai trazer para vocês hoje. Muito bem. Acho que a gente podia começar contando pro pessoal como foi, né, que começou a dupla. Acredito que algumas pessoas acompanharam a gente, né, na outra temporada, mas acho que algumas pessoas não conhecem ainda. Vamos contar um pouquinho de nós. Vamos. Então, gente, eu conheci a Radara, a gente se conheceu quando a gente estava fazendo aula de dança do ventre, numa escola aqui em São Paulo, a gente fazia aula junto. Foi amor à primeira vista, assim. Olhei pra ela, assim, ela tem a personalidade dela é maravilhosa. Então, eu olhei pra ela e falei assim, gente, o que é que ela tem, né? Aí você vê essa mulher com esse cabelão, com esse sorrisão, muito concentrada na aula. E a gente fazia, né, as nossas aulas sempre foram aulas com muita técnica, né? Então, a gente é bastante técnico. E assim, a gente começou a conversar, eu me aproximei dela, a gente começou a conversar. E eu lembro que a gente tinha uma festa, né, das alunas até. Isso. E a professora, ela sugeria que nós fizéssemos duplas, né? E eu falei assim, olha, eu não vou dançar individual. Tem essa mulher maravilhosa aqui na frente que ela tá dançando, ela é incrível. Eu falei, vou chamar ela pra fazer dupla. Eu lembro que ele falou assim, umas meninas vieram perguntar, aquele bailarino tá perguntando, quem é aquela moça da trança? Exatamente. É que ela tinha uma vibe bem assim, trança, tudo. Eu achei, não, eu tenho que chegar perto dela, eu tenho que fazer amizade. E aí, surgiu, né? A gente podia se apresentar individual, com dupla. Nós tínhamos uma outra amiga também, a Mari. Mari, depois se você vê, beijo pra você. Mari. Faz tempo que a gente não se vê. E nós nos juntamos para fazer esse trio, né? A princípio era dupla, mas a gente também tinha uma relação de amizade com a Mari. A gente chamou a Mari para fazer o trio. E o nome era Trio L. É o verdade. Trio L. Inclusive, a música que vocês escutaram antes da gente entrar aqui ao vivo era uma música do Trio L. Foi essa música que nós dançamos, né? Foi a primeira música que a gente dançou. Foi o início do nosso caminho como trio. Primeiro a gente começou, né? Foi eu, Radara e Mari, que era o Trio El. Depois dessa apresentação, nós resolvemos seguir com a dupla. A coreografia tava incrível, tava o máximo. Modéstia à parte, tava muito boa. E muito difícil, que a gente ensaiava, gente, horas essa coreografia. A gente ensaiava fim de semana, a gente ensaiava feriado, a gente ensaiava academia, a gente ensaiava em casa. Era assim, era uma loucura, né? Então, a partir daí, da escola, né, que a gente fazia aula junto, a partir dessa aula, dessa apresentação, que era uma festa das alunas da nossa professora. Então a gente começou a ficar mais perto, né, ficar mais junto. E aí começou a surgir as ideias. Isso né? mesmo. A gente aprimorou a coreografia e foi. E algumas afinidades também como pessoa, como ideais, assim. A gente se identificava muito, não só como aluno, como colega, como profissional, mas a forma de pensar, enfim, tudo encaixava e ainda encaixa muito bem, né, Beto? Encaixa. A gente é bem parecido. Gente, mas foi tudo uma sequência de eventos que trouxe a gente até aqui, né? Vocês vão conhecer. Que ano que foi isso? Que a gente foi no ano de 2017. 2017. Foi no ano de 2017. A gente estava bem empenhado mesmo nas aulas. Eu sempre fui muito empenhado em tudo que eu faço. A Radara também. Eu acho que isso aproximou mais.
eu e ela, porque a gente é muito técnico, Metódicos. metódico e muito racional. Então, tudo que a gente faz tem uma metodologia por trás, tem um planejamento por trás, tem um método por trás. É, aqui, ó. Nossa, pra vocês, pra vocês verem que não é mentira. Nossa, olha isso daqui, cara. Porque, assim, tem que funcionar, né? Então, a gente como dupla, desde o primeiro momento, a gente funcionou muito bem. Porque a gente tem muito respeito um com o outro, a gente respeita as ideias, a gente respeita as opiniões. E isso é uma coisa muito bacana que a gente tem entre a gente, né? Senão, gente, a gente não estaria aqui desde 2017 até hoje. A gente criou vários projetos juntos, fez muita coisa bacana junto. E tá aí a dupla. Eu acho que além do profissional também, acho que quando pessoalmente, né, como ser humano, a gente tem alguns ideais e olha para o mesmo lado, eu acho que isso se reflete muito no palco também. Né? Exato. Eu vou até contar uma coisa, a gente foi competir uma vez, a gente conseguimos o pódio, né? Ficamos em segundo lugar, mas em um momento, eu e o Beto, eu sempre conto para minhas alunas, se tiver alunas aí, elas vão lembrar dessa história, e aí teve um momento que a gente acabou se desconcertando e se desencontrando, e aí foi incrível, que eu acho que a afinidade e a ligação é tão forte e presente, que a gente se desencontrou na coreografia, cada um foi para um lado do palco, e aí a gente interagiu com o público e conseguimos voltar na mesma hora, no mesmo ponto, e com a mesma sincronia, e terminamos a coreografia. E aí, algumas avaliações, as pessoas falavam assim, os jurados, né? Ai, mas aquela hora, vocês são muito espontâneos. Então, assim, eu acho que se não fosse essa ligação e essa afinidade no palco e fora do palco, porque, assim, competir em dupla, a sincronia é muito importante. É muito importante. E a gente ter se desconectado em algum momento, né? E conseguido voltar e continuar, eu acho que não é só profissional, eu acho que a ligação é além palco para dar certo. Foi muito engraçado, porque assim, eu percebi na hora, porque eu tava fazendo a coreografia, e eu tava lá no momento, né, fazendo, e eu olhei pro lado na hora, porque a gente olhava um pro outro. Então eu olhei pro lado, e ela olhou pra mim assim como, tipo, esqueci. E a gente seguiu, entendeu? A gente seguiu, eu vi que ela tava nervosa, a gente tava bem nervoso, porque era a nossa primeira competição como dupla, né? A gente já tinha competido antes, porém individual, nunca como dupla. E você competir como dupla é bem mais difícil, né? Porque são duas pessoas, são dois estilos de coreografia. Só que foi uma coisa tão sinérgica, assim, tão mágica, que eu olhei pra ela, vi, eu falei, gente, isso não faz parte da coreografia. E eu segui, sabe? Eu fui. E depois a gente recebeu as avaliações dos jurados, eles acharam o máximo aquilo ali. Não imagina que a gente esqueceu da coreografia ali, no meio. E uma coreografia que a gente ensaiava há quanto tempo? Nossa. Meses, assim, gente. Então, cada ensaio era 2, 3 horas de ensaio. 2, 3 horas. E era toda semana, tá, gente? Não era uma vez no mês, não. Era toda semana. Foi isso mesmo. Era na escola que a gente estudava. Quando não tinha espaço na escola, a gente alugava um espaço. Eu vinha pra casa da Radar, a gente ensaiava na casa dela. Assim, foi muito ensaio, foi muita troca. E no momento da competição a gente esqueceu a coreografia. Acontece, né? Isso, gente, com os melhores profissionais. Isso acontece em todo lugar. O importante é que a gente seguiu. Muito bem. E aí, a gente queria falar também um pouquinho de cada um, né? Essa aí foi um pouquinho da nossa história, né? Como dupla. E falar um pouquinho, eu acho que as pessoas... tem o público do Beto que veio com ele, tem o meu público que veio comigo, e depois foi criando o nosso público, né? Mas eu não sei se todo mundo sabe da nossa história, assim, no geral, individualmente falando, né? Eu comecei os meus estudos em 2008, e nunca fiz outra modalidade de dança. Diferente, algumas pessoas tem o balé, o jazz, né? Desde criança, não. Não. Eu era zero, nunca dançava nada, nunca tinha dançado. E com 20 e poucos anos, eu caí de paraquedas na dança oriental. E eu fui por indicação, né? Eu tive um processo de depressão, assim, meio complicado. E aí o terapeuta em questão falou, faz dança do ventre, né? Melhora muito a autoestima, a consciência corporal. Eu falei, acho que não. Eu sempre falo que eu não escolhi a dança do ventre, foi a dança do ventre que me escolheu. E aí eu fui, com uma cara desse tamanho, e falei assim pra professora, olha, eu nunca vou dançar. Eu tô aqui por orientação médica, mas eu não vou dançar. E vou ficar aqui no meu canto. Não tem problema, fica aí, vai dançando. E aí eu fiz uma aula, e aí eu me apaixonei, e aí eu nunca mais consegui sair. E aí depois de 7 anos nessa escola que eu comecei, eu fui convidada para dar aulas lá, né, onde eu iniciei.
E aí fui dando aula e fui crescendo e me aperfeiçoando cada vez mais. Depois de 8 anos e meio, aproximadamente, eu comecei a fazer trabalhos também como coreógrafa, não só como professora, né, mas como bailarina mais profissional, né, que é uma outra... um outro patamar, né, do que praticante de dança. É uma coisa mais séria, tem que ter mais estudo, mais responsabilidade. E aí, a partir de 8 anos e meio, mais ou menos, eu passei a ser bailarina profissional, coreógrafa, e a gente é convidado, né, algumas vezes para júri e competição também. A gente gosta bastante, né, Beto, de competir. Bacana, a gente adora. Eu sempre falo para minhas alunas que competição é muito bacana, porque não é sobre competir com o outro, né, quem é melhor entre os participantes. Eu acho que para mim, não sei se para você podia até falar um pouco disso, para mim é a melhor versão de mim mesma. Se a medalha vir no final, bacana, mas eu acho que o que se ganha no processo é a melhor medalha. É a melhor. E aí ninguém me tira isso, né? Então eu acho que é dar tudo que tem. E a medalha é só um detalhe. Então, é me desafiar e me tirar da zona de conforto. Então, a competição é eu comigo mesma, não é nem sobre o outro. Isso. Mas eu gosto bastante, nós gostamos bastante. Né? A gente gosta. A competição, ela desafia, né? É um autodesafio. A gente se desafia, a gente ganha. Eu acho que a gente perde quando a gente não se dedica. Eu acho que já é uma perda, né? Porque quando você sobe em cima do palco para fazer uma competição, você não está competindo contra a pessoa que está ali do lado. Você está competindo contra você mesmo. Porque você tem limites. Porque você tem... por que não dizer preconceitos com você mesmo? A gente tem preconceitos com a gente mesmo, às vezes. Né? A gente se inferioriza. Além das pessoas também fazerem o papel, né? Algumas pessoas... de colocar você para baixo, a gente também se coloca para baixo. Não acredita, né? Não acredita. Então, como tem um ditado, né? O seu pior inimigo é você mesmo. E a competição, ela traz isso. Então, a gente quer se superar. Você não quer superar o seu colega que está competindo. Você quer se superar porque você precisa daquele pódio. Porque você precisa daquele reconhecimento. Não é nem pela medalha, pelo troféu, pelo prêmio. É que você precisa daquilo dali. Você diz assim, não, peraí. Eu danço, eu faço, eu ensaio, aconteço. Eu preciso, de alguma maneira, ter um reconhecimento por isso. É uma autocomprovação. É uma autocomprovação, uma autoafirmação. Não, eu faço, eu mereço. Né, gente? Eu acho super legal, super importante a competição saudável. A competição saudável é muito importante. Claro que ninguém vai ficar obcecado, louco por conta disso. Mas é muito saudável. Eu concordo totalmente com ela. Sim. E também acho que o resultado, né, Beto? As pessoas que competem, geralmente, competidores, né, bailarinos de alta performance, lidar com a perda, né? Não ganhou, ok. Né? Servir como combustível para uma próxima. Isso. Ou se ganhou, eu sou o melhor de todos. Também não. Você esteve melhor naquele dia. Né? Pode ser que se for um final de semana, um sexta, sábado e domingo, você vai na sexta, pode ser que você ganhe, no sábado não. Eu já competi assim, dia, né? Uma sexta, um sábado e um domingo, e as notas eram completamente diferentes. Discrepantes, né? Já aconteceu comigo, gente, também. E aí, se você ganha em primeiro lugar e fala, nossa, eu sou bailarino. Não, você não é nada. Você esteve melhor aquele dia. Aquele dia foi o seu dia. Para aqueles jurados, né, também. Para aqueles, porque muda jurado, muito. Muda tudo. E como a nossa dança ela não é federada, é muito subjetivo, né? Então, o olhar do júri muda muito também. E vai depender também daquilo que a gente está dançando no dia. Sim. Né? Então, o olhar do júri, por exemplo, trazendo para a dança do ventre e do folclore, não é o mesmo olhar da pessoa que vai fazer o moderno. E o que clássico. vai pra fusão e o clássico. São olhares diferentes. São profissionais diferentes. Então, assim, eu posso ser muito bom na fusão naquele dia. Mas no outro dia, eu posso ser bom no clássico. Porém, eu posso não ser muito bom no folclore. Por isso que a gente vê muitos competidores que eles competem aí nos eventos, todos os dias numa categoria diferente. Só que, assim, gente, ganhar primeiro lugar nas 3 categorias diferentes, é possível? É. Porém, os jurados, as pessoas que estão ali, eles não vão ver você da mesma forma que aquele lá que te deu o primeiro lugar, ele viu. Então, assim, é muito subjetivo. É muito variável, né? É variável, gente. Mas ainda assim, a gente gosta. Sangue no olho. Sangue no olho, Vocês não têm ideia. Fala de você um pouquinho, Beto. Da sua trajetória. Vamos lá. Eu comecei na dança em 1998.
Eu tinha 8 anos de idade, era um pirralhinho. Eu não mostro fotos minhas pirralhinho dançando, porque eu me achava muito feio. Eu era magrinho, bem magrinho, tinha um cabeção. Mas o amor que eu tinha pela dança era muito grande. Eu fui influenciado, por incrível que pareça, pelo El Chan. Porque eu adorava imitar a Carla Pérez do Jacaré e a Débora Brasil. Né? Antes da Sheila, tinha a Débora Brasil. E eu dançava com a minha irmã na sala da minha casa. E a gente colocava, porque na época... eu vou denunciar a minha idade. Na época, era a fita, que a gente tinha que voltar e gravar em cima da fita. Amigo, só essa frase assim, ó. Na minha época, já demonstra já, né, que eu não sou tão novinho. E assim, na minha casa, na minha família, eu venho de uma família de músicos, né? Meu avô era maestro de música, de banda de música, essas bandas de cidade, né, na cidade interior. E a música e a arte, ela já tá dentro da minha família há muito tempo, né? Então, assim, vamos dizer, 70% da família, da parte do meu avô, é todo mundo músico. Todos os meus tios, eles sabem tocar um instrumento. Todos eles sabem tocar qualquer instrumento. Gente, eu não sabia disso, viu? Só pra constar, eu tô sabendo junto com vocês. Então, o meu avô, ele era maestro de música, de banda musical. E todos os meus tios, eles tocavam nessa banda musical, né? A minha mãe também fez parte, todo mundo fez parte de alguma forma. E eu sempre gostava desse universo da música, né? Só que eu gostava muito de dançar. Então, eu e a minha irmã também é bailarina, ela dançou comigo muito tempo. Só que hoje em dia ela não quer mais saber de dança. Dança do ventre? Não, ela dançava no grupo de dança comigo, né? Ela dançava danças diversas, balé clássico, jazz. Dança do ventre ela nunca fez. Hoje em dia ela não dança mais, ela não quer mais dançar, é uma pena, porque ela é uma bailarina excelente. E foi uma coisa muito assim, porque as pessoas olhavam pra mim, por exemplo, na minha época de escola, eu com 8, 9 anos de idade, eu já gostava de montar coreografia. Então, assim, eu olhava, eu escutava uma música, eu imaginava uma coreografia. Dizia, nossa, vou fazer isso. E as minhas professoras e os professores e os meus colegas começaram a ver que eu tinha desenvoltura para fazer isso. Não só a parte da dança, como a parte de produção de coisas. Então, as pessoas diziam, qualquer coisa que tinha de dança, põe o Beto. Se tinha alguma coisa de dança, põe o Beto. Então, eu comecei a fazer parte de um monte de movimentos de dança. Tinha as bandas marciais, essa parte você não conhece. A banda fanfarra. Sei. Já dancei na frente de bandas fanfarras. E era o máximo. Não tem vídeo disso? Tenho vídeo, mas precisava eu tenho vergonha. disso. Gente, vamos falar pro Beto que ele precisa. Cara, era muito surreal, assim. E eu fazia as coreografias das balizas, né? Era eu o coreógrafo, ou seja, Beto Walker está na frente da banda. Então, eu coreografava as meninas, depois eu entrei para dançar junto com elas. Agora, vocês imaginam, eu tô falando de 98, 99, 2000, 2001. Gente, imagina um homem, nessa época, que já existia uma homofobia velada, assim, sendo homem e dançar. Vocês imaginam o tanto de coisa que eu já escutei, né? E eu não tava nem aí, querido. Não tava mais nem aí. Eu nem tava aí, nem chegava. Porque eu dizia, eu vou colocar a minha sapatilha e eu vou dançar. E eu enfrentava todo mundo. E eu morava numa cidade interior, assim, minúscula. E eu botava a minha sapatilha e eu dançava. Não tava nem aí. Comentários tinha, mas eu estava pleníssimo na frente do palco. Qual é uma coisa que eu colocava muito na minha cabeça, gente? Quando... às vezes eu ficava muito triste, ficava. Que eu dizia assim, eu estou aqui e vocês estão aqui. Vocês entenderam qual que era? Não era para menosprezar as pessoas, não era isso. Mas eu via aquelas pessoas me fazendo cara feia, me xingando, falando nomes. Só que eu me enchia de orgulho e dizia assim, tá bom, vocês podem me xingar. Porém, eu estou no palco e vocês estão na plateia. Vocês estão me vendo, vocês estão me aplaudindo e me assistindo. Pode vaiar, pode fazer o que quiser, mas eu estou aqui e vocês estão aqui. Então, assim, era uma maneira, era uma autodefesa que eu tinha e funcionava, né? Fui depois, mas já... acho que a partir dos 11 anos eu comecei no balé clássico. Comecei com uma professora que fazia um projeto social. Gente, eu não tinha dinheiro para pagar balé clássico. Balé clássico sempre foi uma modalidade um pouco diferenciada, né? Sempre teve valores. E a gente está falando da década de 90, de 2000, que as coisas não eram tão acessíveis, né? E a gente não tinha YouTube, a gente não tinha nada disso. Então, uma professora minha, a professora Heloísa,
ela montou um projeto social e ela dava essas aulas de graça pra gente. Então a prefeitura pagava para ela e ela dava essas aulas pra gente. Interessante. E era muito... Sabe o que era legal, Radara? É que ela tinha um problema, ela tinha um câncer de perna. E a perna dela inchava. E ela morria de dor, assim. E ela tratava a gente como uma mãe. Ela fazia coreografias. E, sabe, ela estava perto da gente. E isso eu tinha 9, 10 anos de idade. E era bem legal, porque, assim, eram pessoas como eu. Meninos tinham 2 ou 3. Meninas eram mais, sempre. Você vai entrar na escola de dança, você vai ver a maioria mulher, porque ainda tem preconceito, infelizmente. Apesar da gente estar em 2024, ainda tem. Só que nessa época era pior, né? Tinha muita desaprovação, inclusive de familiares, mas eu nem ligava. Eu ponho a minha sapatilha, meu figurino e E eu comecei daí, né, com a professora. A gente viajava bastante com um grupo de dança. Era um grupo de dança folclórica, mas era folclore do Brasil, não era folclore árabe. E a gente começou a viajar, né? Eu fui crescendo, comecei a frequentar aulas de jazz e outras modalidades de dança. Comecei a fazer cursos em outras escolas de dança. E até a minha idade de 18 anos, eu fazia só cursos de dança e eventos de dança e competições de dança. Depois que eu mudei, eu estava morando em Minas Gerais na época, vim para Minas Gerais e aí eu comecei a me especializar em outras coisas, né? Eu comecei a me especializar em danças para academias, né? Para terceira idade, sabe? Tipo zumba, porém não uma aula de ritmos, que a gente se divertia, a gente dançava e se divertia. Mas todo mundo falava para mim: Beto, você leva jeito para isso. Beto, você devia estar nos palcos. Beto, você devia fazer isso. Beto, você devia fazer isso. E eu falei: sabe de uma coisa? Vou fazer mesmo. Vou fazer mesmo. Tá todo mundo falando, eles devem ter razão. E a minha professora, ela me incentivava muito. Professora Heloísa, a senhora vai ver isso. Beijo pra senhora. A professora Heloísa me incentivava demais. Ela dizia: você tem que ir atrás dos seus sonhos. Não ligue para o que as pessoas dizem. E ela dava esse apoio pra gente, moral, sabe? Depois apareceram mais meninos e todos nós sofríamos com o preconceito, né? Preconceito de familiares, preconceito de pessoas. Uns se afetavam mais e outros se afetavam menos. Eu dançava. Muito bem. Ficava muito triste. Depois de tudo isso, da aula de academia, eu já tinha, né, a dança árabe, que muita gente chama belly dance, dança árabe, dança do ventre e tudo. Eu já sabia, né? Em outro momento eu vou contar pra vocês, em outros podcasts, vou contar pra vocês a história porque Beto Walker e porque o árabe. Conto pra vocês no próximo, né, amiga? Isso. Por isso que eles vão ter que estar no próximo, vou fazer a expectativa. É só o primeiro. É só o primeiro, tá? E depois eu migrei pra dança do ventre através de uma amiga muito, muito querida que eu tenho, que é a Lívia. A Lívia, ela me trouxe pra esse universo, né? A Lívia Nahid. Ela me trouxe para esse universo da dança do ventre. Na escola dela, ela me deu a oportunidade. Foi a primeira pessoa que me deu a oportunidade, já na minha fase de adulta, para eu dar aulas numa escola já toda montada. Foi a Lívia Nahid. Disso, eu comecei a vivenciar esse mundo do belly dance aqui no Brasil, né? Eu já conhecia de outros países, já conhecia de outras culturas, de outras pessoas, porém eu nunca tinha entrado no ramo. E daí começou, o pessoal gostou do meu estilo, né? O meu estilo é um estilo bem folclórico, clássico, egípcio. Eu gosto muito do shabi, eu gosto muito de ballad. Eu gosto de danças que eu não me limito. Eu gosto de danças que elas deixam eu me expressar. Eu posso dançar qualquer estilo. Eu posso dançar o clássico, eu posso dançar qualquer coisa. Porém, a minha alma, ela tá no shabi e ela tá no ballad. E foi aí que eu comecei a entrar nessa área. E as pessoas olhavam pra mim e a primeira coisa é que eles me comparavam com o Tito Safe, por conta do meu tipo de vestimenta. E ficou, algumas pessoas diziam: o Tito Safe do Brasil. Eu dizia: não, gente, o Tito Safe é egípcio, o Beto é aqui do Brasil. Tá? Não tem nada a ver com o Tito. Mas daí eu comecei, fui indo. E até hoje, né, é o meu estilo ballad, e até hoje eu tô aqui. Dancei em vários festivais no Brasil, no mundo também. Participei de muitos eventos no México, no Egito, em Portugal. Participei também na Colômbia, no Chile, na Argentina e em alguns outros países. Até fazendo aulas em Contra Radara Rocha. E hoje estamos aqui. Eu, Radara Rocha, e também
Black Plus Size. Foi isso, gente. Foi só um resumo. É muita coisa. Se eu fosse contar, eu passaria 3 dias contando aqui. É uma vida, mas é um resuminho do que sou eu, né? E foi muito bacana. Foi muito bacana porque, assim, quando a gente é homem, ainda tem uma certa resistência, principalmente porque se criou uma imagem da dança do ventre que não deveria ter sido criada, né? A imagem da sensualidade. Ah, é porque a dança do ventre é pra você dançar pro marido. Ah, é porque a dança do ventre é uma dança sensual. Que eu acho que tem muito a ver com o que a gente quer falar um pouquinho agora, que é sobre o que é o nosso projeto, né? Isso. O Beto estava falando aí sobre preconceito, né? As coisas que você passou na infância. E aí, qual que foi a minha ideia do Beto? Tem um estereótipo, infelizmente, a dança do ventre, que é essa sexualidade, né? Então, pra dançar pra agradar o namorado, o marido. Não que seja errado, tá, gente? Quem quiser fazer isso, tá tudo certo. O que a gente não quer é que o público ache que é só isso, né? Que é uma sexualização. E não é. Tem muita coisa por trás disso. E aí, dentro desse estereótipo de sexualidade, de sensualidade, quando você pergunta pra uma pessoa leiga, como que é uma bailarina de dança do ventre? Ela vai falar uma pessoa com corpo escultural, uma pessoa... Tem uma imagem que as pessoas têm, né? E aí, não é a realidade da arte em si, né? Nenhuma arte, e na dança oriental também não. E aí, eu conversando com o Beto... a gente ficava meio indignado, né, Beto? Nossa, nem me Nós fale. somos ainda indignados com algumas coisas. Com muita coisa, E aí, sempre conversamos entre eu e ele que a arte, ela não tem sexo, né? Então, se é homem, se é mulher, não importa. Não tem corpo, se é magro, arte é arte. E aí, tem uma frase que a gente sempre fala, arte é pra todos, abrange a todos. Isso, né? a arte é pra todos. E aí foi dessa ideia que surgiu o projeto, em grandes cartazes, né? A representatividade a gente acha muito importante. E em grandes palcos, em grandes cartazes, não é sempre que a gente vê pessoas, né? Tem um estereótipo, queira ou não, no mercado comercial. E conversando e trocando figurinha, a gente tinha muita essa afinidade e a gente não concorda com algumas coisas. Verdade, né? Até hoje. Não são todos, tá bom? Não é o mercado no geral, né? Eu mesmo faço parte de um grupo grande, bem importante do mercado da dança do ventre. Então não dá pra falar. Mas existe um certo preconceito com algumas coisas, com alguns corpos. E aí o Black nasce disso. Por isso que é Black Plus Size. Então não importa a cor da sua pele, não importa o seu corpo. A arte tá em primeiro lugar e... Tem belíssimos bailarinos, né? Que não estão dentro do padrão estético, né? Pré-determinado, não só na dança, mas no geral. E que muitas vezes não tem oportunidade, né? Não consegue mostrar o seu trabalho porque não está dentro do estereótipo. E decidimos quebrar isso. E a gente quebrou. Quebrou, gente. Vocês não têm ideia a quantidade absurda. Eu gosto muito de fazer postagens no meu Instagram incentivando as pessoas, né? Incentivando as pessoas a continuarem, a fazerem a sua dança, a esquecerem comentários e coisas, estereótipos que colocaram, né? Porque não foi a gente que colocou, colocaram, impuseram isso. E eu lembro que foi numa época que eu recebia muito hate. Assim, sério? Muito ódio no Instagram. Eu colocava os meus vídeos, as minhas coisas no Instagram antes da gente pensar no Black. E eu via muitos comentários maldosos, assim, sobre o meu corpo. Porque, nossa, essa barriga horrível. Nossa, você deveria emagrecer para você ficar melhor. Você deveria fazer isso, sabe? E assim, esse tipo de coisa fere as pessoas, fere muitas pessoas, né? E eu me incomodava, porém aquilo não me atingia de uma maneira assim tão forte. Amigo, mas é que é pelo seu histórico, né? Desde sempre, desde criança você já lidava com isso. Já tinha que lidar e a gente fica calejado já. Você já sabia lidar, acredito eu, com essa situação, né? Lidava. Não, chegavam mensagens pra mim, tá, gente? Chegavam mensagens de pessoas pedindo, de nutricionistas. Se eu coloco aqui pra vocês essas mensagens, o cancelamento ia ser maravilhoso, assim. Mas a gente não é assim, tá, gente? A gente não é. Poderia.
Mas a gente não faz isso, tá? Recebi mensagem de nutricionistas, profissionais da saúde, falando absurdos assim pra mim, oferecendo consulta, aparecia. Gente do mercado da dança do... Ih, vocês não têm ideia. E assim, eu comecei a ver essas mensagens, eu comecei a filtrar aquilo dali. Aí um dia eu fiz um post no meu Instagram, até hoje ele tá lá, que a imagem era uma bailarina gorda, negra, com uma roupa de dança do ventre, com a barriguinha de fora. Não era eu não, né, Beto? Não, não era você não, amiga, não era você. Foi um desenho de uma bailarina que eu encontrei, eu achei lindo e eu resolvi fazer um texto naquilo. E abri o baú de Pandora, assim, a caixa de Pandora. Gente, eu recebi muita gente. Gente querendo cometer aquilo lá que vocês sabem. Uhum. Gente com depressão, gente que tinha deixado a dança, gente que não fazia mais aula, gente que estava vendendo figurino porque se sentia feia, porque se sentia feio, gente que não se sentia digna e digno de subir no palco para dançar. E aquilo dali me revoltou. Aquilo dali me deu revolta. Eu falei, como assim? Tem pessoas que estão querendo impedir essas pessoas de dançar. Como assim você está pensando em tirar da sua vida uma arte que nasceu para todos? Porque não existe nenhum manual que fale que você tem que estar magra, ou que você tem que ser magra, branca, hétero, pra você dançar. Não existe isso, né? E se existir, gente, manda pra gente, porque é processo na certa, porque é crime, tá? Então, assim, foi daí que a gente conversou. Foi naquela época lá que deu aquele, né? A gente vai falar o nome lá, porque a gente não vai falar. Mas foi naquela época lá que a gente estava tendo, né, a gente passou por um momento crítico, foi em 2020, final de 2020, 2020 mais ou menos. Vocês sabem o que estava acontecendo no mundo, né? Em março. E eu estava no Chile, eu estava morando no Chile, isso eu nem contei para vocês, não deu tempo. Mas eu estava morando lá no Chile, eu estava trabalhando na Patagônia e na Antártica chilena, bem lá nos remotos, com os pinguins, com as baleias, com tudo. E eu conversei com a Radara. Né, eu falei pra ela, a gente conversou e a gente expôs um pro outro as nossas insatisfações. As nossas dores as nossas dores, a gente se abriu um pro outro. Pô, cara, não tá dando. Acontece isso, a gente não tem visibilidade, a gente não tem chance. A gente é barrado, né, em muitos lugares. E não é vitimismo. Não é sobre isso. E, de novo, né? Como eu já disse agora há pouco, não é o mercado, não são todas as pessoas. Não. Mas existem alguns lugares que somos barrados, sim, né? Por conta de cor da pele, sim. As pessoas não falam, porque é crime falar, mas nós sabemos. A gente sente. E nós sabemos quem são também. Quem sabe. Né? Então, porque não é branca, porque não é magro, a gente, infelizmente, somos barrados inúmeras vezes. E só deixando claro, eu acho que o Beto concorda comigo, não é sobre romantizar a obesidade. Não é sobre isso. O que nós defendemos aqui é a liberdade artística. Isso. Né? E que todos os corpos, eles têm potencial para atingir qualquer nível de dança. É isso que nós fazemos questão de sempre colocar. De frisar. Não se você se sente mal, se você não acha que não tá legal o seu corpo, não problema nenhum. O que não dá para aceitar é, para dançar bem, eu já ouvi, assim, se você quiser ser profissional, você precisa de 2 pontos. E aí tinha uma lista, e entre essa lista precisa estar no padrão estético. Não, eu não preciso. Né? E eu acho que a máxima é essa, provar, primeiro para nós mesmos, pelo amor à dança, mas que qualquer corpo atinge qualquer nível de dança. Então é sobre defender a arte em vários aspectos e não sobre a romantização da obesidade. Que fique bem claro, né? Importante deixar. É exatamente isso. E uma outra coisa, gente, que eu deixo aqui um pensamento para vocês aqui. Eu já vi muito... da criança mesmo, né? Eu fui uma criança que sofri muito preconceito. Então, quando eu vejo preconceito com criança, qualquer pessoa, mas com criança dançando, por ela ser gordinha ou por qualquer outra coisa, isso me dói muito. Então, assim, imagina você, que você é uma criança de 7, 8, 9 anos, que seja. Você que é mãe, imagina. Uma filha ou um filho seu ser impedido de dançar por conta de uma característica física. Não, você não pode dançar porque você é gorda. A criança, ela não vai entender isso. A criança, ela não vai entender. A criança, ela vai colocar, tem algo errado comigo, eu não posso dançar
porque eu sou gorda, e ela já começa, porque eu sou feia. E é uma crença que vai se alimentando ao longo dos anos, gente, né? E eu passei por isso, eu posso dizer pra vocês com certeza. É algo que é pra sua vida inteira. Isso reverbera na sua vida adulta. Isso reverbera na sua vida adulta. E não pensem vocês que isso passa assim tão fácil. Não passa, tá? Então, assim, eu não posso falar esse tipo de coisa para uma bailarina, por exemplo, que ela é uma bailarina gordinha, ou ela tem ou ela tem uma deficiência, né? Ou qualquer outro padrão, ou qualquer outra característica que não se encaixe naquilo que algumas pessoas definem como comercial e como isso vende, até porque nós não somos mercadoria para ser vendidos, né? A arte, ela não é uma mercadoria pronta para ser vendida. Claro que existe a arte comercial, né? A gente vende show, a gente vende workshop, porém o nosso corpo não é produto. Agora imagina o dano na vida de uma pessoa, de ela ser impedida de fazer aquilo que ela ama, porque alguém falou que ela não podia fazer. É muito cruel. É uma crueldade, gente, que não tem limite, não tem fim. E é isso que a gente tenta combater. É essa crueldade que a gente tenta combater. E que a gente está tendo resultado, né? Hoje em dia existe mais consciência sobre esses assuntos, né? Assuntos que antes as pessoas diziam, não, é brincadeira. Mas essas brincadeiras matam pessoas. Essas brincadeiras matam pessoas, matam sonhos. E é isso que a gente não quer que aconteça. A gente luta por isso. E no nosso mercado, antigamente, né, Beto? Teve um boom recentemente que todo mundo abordou muito esse tema, mas existia um momento que ninguém falava, né? Eram barrados, mas era muito velado, né? Então, ninguém falava por que você nunca ia ser convidado para o grupo X, ninguém falava por que você não conseguia, você foi super bem na apresentação, mas você não passou, né? Era tudo muito velado. Muito velado. Até porque não podiam falar de forma explícita, porque senão... Hoje em dia nós temos leis, né? Hoje a gente tem leis. Nós temos uma lei que nos protege, né? Então, assim, antes, essas pessoas, elas não podem... Elas querem, elas fazem entre elas, mas elas não podem expor esse pensamento preconceituoso, porque, gente, dá processo, porque dá cadeia. E, assim, nem só por isso... Mas hoje nós temos mais pessoas que se levantaram, né? Para falar sobre isso. Para falar sobre isso, porque antes era uma coisa muito... Ninguém falava sobre isso. Ninguém falava sobre isso. Então, veio um movimento aí de pessoas, né? Inclusive nós. A gente começou a dar voz para essas pessoas também, através do Black Plus Size. E a gente começou a ver a quantidade de gente boa, gente legal, que estava escondida. Sim. E que não tinha oportunidade. Não tinha. Sabe? Era uma minoria que ficava reclusa e ficava por isso mesmo. Ficava. E nunca tinha oportunidade, era isso. E acabava desistindo muitas vezes. Até mas por quê? Porque na cabeça da pessoa tava o quê? Sou gorda, sou preta, sou isso, sou assim, sou aquilo outro. Ai, porque eu não tenho um bom figurino. Ai, porque isso. Então, assim, quando veio o Black Plus Size e quando a gente começou a compartilhar as nossas dores um com o outro, aí foi que a gente viu a necessidade de aumentar isso e de trazer as pessoas para perto da gente. E quantas pessoas estavam nessa situação? Gente, demais, né? E aí é onde a gente entra nas edições que a gente fez do Black Plus Size, que foi muito legal. Assim, a gente realmente encontrou gente muito bacana. Pessoal, essa é a segunda retomada. Teve o Black Plus Size, ele existiu já alguns anos atrás. Fizemos muitos trabalhos, aí teve uma pausa e agora, então, nessa outra edição, né, Beto? Isso. Que é a que ele está se referindo, foram trabalhos incríveis, né? Incríveis, gente. Foi incrível, né? A gente começou com o Black Plus Size. Eu lembro quando a gente começou assim, a gente fez o projeto, né? A gente conversou, falou, amiga, o que é que a gente vai fazer? Vamos abordar esses temas, porém de uma forma que a gente consiga trazer o máximo de pessoas para perto da gente, que a gente consiga fazer com que elas se sintam acolhidas. E a oportunidade. E dar oportunidade. Sempre pensamos, né? Existem pessoas, bailarinos incríveis e que não têm oportunidade. Vamos dar oportunidade. Espaço, palco, lugar de fala, que muitas vezes faltou, né? E deu, gente. E deu. Porque, assim... eram pessoas que... As pessoas que a gente trouxe, os talentos que a gente trouxe, não são pessoas que a gente vê em grandes palcos. É. São pessoas incríveis, gente.
incríveis, assim. E que eu me perguntava, cara, por que essa pessoa não tá dançando em evento a nível nacional, evento a nível internacional? Por que essa pessoa nunca foi convidada para dançar? E infelizmente a gente já tinha essa resposta. A gente já tinha. Infelizmente. Isso que doía mais. Doía. E foi o estopim para fazer. Não, vamos fazer. Vamos fazer. Então a gente fez o nosso próprio show. Era um momento de reclusão, né? Então, tava todo mundo em quarentena, assim. Isso. Tava todo mundo no online, né? E eu falei pra Radara, vamos fazer o nosso show. Vamos dar palco. A gente falou, amigo, mas como vai ser isso? E aí fizemos tudo online, né? Shows nacionais, shows internacionais, com todos os tipos de corpos, de pessoas, de biotipos. Línguas. Foi sensacional. Gente, a gente teve gente da Polinésia Francesa, a Imani. Foi. Aí lembra da Imani, aquela da França, a Imani Soudan? Uhum. A gente teve gente da França, a gente teve gente de Angola, a gente teve gente dos Estados Unidos. Foi gente de tudo quanto era lugar, gente da Colômbia. Foi assim, a gente começou a ver, e eu falava pra Radara, olha essa pessoa aqui. E era o mundo inteiro, Era não o era mundo uma coisa todo. num ponto, era o mundo inteiro que se identificava com essas causas, que tinham vontade de dançar e que não se sentiam suficiente, né, por motivos tão... E eu lembro que quando chegava o convite, quando eu fazia o convite para essas pessoas, elas ficavam surpreendidas. Elas ficavam surpreendidas. Como assim existe um projeto assim? Eu nunca vi algo dessa forma. Foi algo surreal, assim. Eu não imaginava que a gente ia ter tanto impacto assim, né? Eu imaginava que a gente ia ter muitas histórias. Uhum. Mas o impacto que teve o Black Plus Size na vida dessas pessoas... E a qualidade técnica dos bailarinos era uma coisa... Quem tá aí com a gente e acompanhou, vocês lembram, né? Foi assim... Era uma coisa impecável. E assim, pessoas que deveriam estar nos holofotes. Pessoas que deveriam estar dando cursos pelo mundo. Ou pelo menos em seus países. Nos maiores eventos, dando curso. Com as suas escolas, fazendo e sabe, tendo o brilho em cima deles, os holofotes em cima deles que eles precisam, que eles merecem. E a gente, com o Black Plus Size, a gente conversava. Falava, amiga, vamos fazer aquilo que a gente pode para dar luz àquelas pessoas. Sim. Né? E assim, o Black, ele nasceu pequenininho. A gente nasceu no Instagram, a gente não tinha tanto seguidor, né? Uhum. A gente não tem, tipo, 20 mil, 30 mil, 40 mil seguidores ainda. Mas com os que a gente tinha, a gente formou uma rede de apoio. A gente formou uma rede de artistas e apreciadores da arte, né? Então vinha gente, amigos nossos, amigos das pessoas que dançavam. E a gente formou uma rede de apoio e de pessoas que dançam. E até hoje, tá, gente? Até hoje, né? É verdade. Agora que a gente tá retomando o Black outra vez. Depois vocês podem dar uma olhada lá no perfil do Black Plus Size no Insta. No finalzinho a gente deixa aqui os arrobas. Pra que vocês possam ver. Confiram lá, que foi muito bacana. Foi muito sensacional. Foi incrível, assim, gente. A gente se emocionava, porque assim, eu tava lá no Chile, né? Eu tava no Chile, e a Radara tava aqui em São Paulo, aqui no Brasil. E assim, tudo, das reuniões nossas, era tudo online, gente. A gente se ligava um pro outro, aí tinha um roteiro, aí batia tudo, amiga, vamos fazer assim, vamos fazer assim. E eu passei 5 anos lá no Chile, 5 anos. E nesses 5 anos que eu tava no Chile, eram 5 anos que a gente se comunicava. A gente não perdeu comunicação, né? E assim, foi desafiador. Nossa. Foi desafiador. A gente tinha dia que dizia, amiga, como que a gente vai fazer pra colocar essa galera toda? Será que vai dar pra fazer isso? Como que vai ser a internet possível? que cai. Foi assim, foi um caos. Tinha a barreira da distância geográfica, tinha a barreira da língua, né? Que o Beto fala mais de que o idioma, mas eu não. E aí, às vezes, tinha que colocar textos e convites. E como que vai apresentar? É inglês, é espanhol, é em português. E aí, eu falava um pouco de português e arriscava algumas palavras em inglês. Mas valeu muito a pena, assim. Foi muito interessante. Gente, e assim, era real, tá? Às vezes, a gente tinha um grupo dos convidados e eram assim... mensagens em inglês, em espanhol e português ao mesmo tempo. Era uma loucura. E cada um era assim, era cada um por si e Deus por todos. Mas deu certo, né? A gente se entendia, deu tudo certo, todo mundo dançou e todo mundo foi lindo, né? Aí teve uma pausa, né? Que temos, enfim, pela vida mesmo, né? Tivemos que dar uma pausa no Black, o Beto
Você tava no Chile, mas estava no Brasil. Teve uma época que você foi. Eu fui pro Chile, gente, e voltei pro Brasil. Quando eu voltei pro Brasil, infelizmente, eu tive, né... eu adoeci, com o que vocês já sabem, né? Que estava acontecendo. E depois disso, eu dei uma parada na dança. Eu parei, fiquei um tempo em recuperação, não consegui me recuperar fácil. E fui. E nesse tempo eu parei. E aí, infelizmente, o Black deu uma pausa por aqui. O Black parou, né? Por esse tempo. Ele deu uma pausa ali em 2021. Foi 2021, né? Isso. Aí a gente ficou... a gente se comunicava, eu e Radara, porém a gente deixou um pouco o Black. Eu deixei a minha carreira de bailarino, assim, em stand-by. Eu não abandonei. Tava ali, mas eu tava me dedicando a outras coisas. Até que não dava nem tempo. Eu tava num lugar remoto, não tinha nem como dançar. Foi aí que você foi pra Patagônia? Foi aí que depois disso eu voltei pro Chile. Eu passei um tempo aqui no Brasil. Acho que não foi um ano mais ou menos que eu passei aqui. A gente até chegou a ensaiar, né, e tudo. Aí depois eu adoeci, depois que eu melhorei, eu voltei pro Chile. Aí foi nesse momento que a dupla... Foi nesse momento que a dupla parou, né? Eu voltei pro Chile, voltei pra Patagônia, pro hotel onde eu trabalhava. E fiquei lá até agora há pouco, né? Até eu voltar. Eu voltei agora esse ano, voltei em maio desse ano. Foi em maio que eu voltei? Eu voltei em maio agora desse ano, de 2024. E quando eu voltei, assim, a primeira coisa, antes de voltar, Radara, vamos retomar os projetos. Foi mesmo? Tipo assim, foi literalmente passar uma borracha em tudo aquilo que passou de ruim. Eu mandei uma mensagem pra Radara, estou voltando pro Brasil. Foi mesmo. E Radara, sem querer muito, de Radara, estou voltando pro Brasil. E ela assim, como assim você tá voltando pro Brasil? Não sei o que. Até que um dia eu mandei uma foto pra ela, estou no Brasil. Amiga, cheguei. Estou aqui. Não, cheguei e assim, no outro dia eu já estava na casa dela. Pra ela ver com os olhos dela que eu realmente estava lá. E eu falei, amiga, então... E assim, a gente não teve nem tempo de se abraçar. Tipo, não. Então, amiga, é o Black. Já chegou com o projeto. Já cheguei com o projeto, com o workshop, com o Black Plus Size. Vamos voltar pros palcos, vamos dançar em tal lugar, amiga. Então, olha, o Black é assim. Foi mesmo, né? E aí, nesse meio tempo que o Beto estava fora, teve uma maternidade, né? Mamãe Radara. Na primeira versão do Black era só eu. E aí, quando o Beto volta, existiu uma Radara 1 e Radara 2. Gente, foi um rolê muito aleatório isso, cara. Porque assim, eu fui embora, ela ficou... Aí, de repente, eu voltei e ela já tava mãe, a criança já tava andando, falando já. Eu lembro que você olhava pra Radarinha assim, olhando pra ela, tipo... Essa pessoa está materializada, a menina correndo, não. Olhando, assim, tipo, não é possível que essa menina existe, como assim? Gente, a neném falando, quando eu olhei a Ayla lá, a menina falando, a menina olhando pra mim, eu falei, não acredito, não pode ser. Quanto tempo eu dormi, né? Eu cheguei, gente, a Radarinha Baby, né? Ela já estava grande, ela já estava se comunicando, ela já estava andando, dançando com a Radara. E eu falei assim, cara, em que época eu dormi tanto que eu não lembro disso? Era um projeto meu há muitos anos já, né? O Beto, desde quando a gente tinha o outro projeto, eu sempre falava disso, as pessoas mais próximas de mim também acompanhou, que era um desejo muito latente, desde sempre, né? Essa maternidade. E aí, depois, né, desse processo de reclusão, né, do online, né, que muita coisa mudou, falei, não, eu acho que agora é a hora. E fui atrás do meu sonho, né, como as coisas estavam meio desorganizadas, né, com tudo que aconteceu. E aí eu fui atrás do meu sonho e aí eu tive a Radarinha Baby, ela chama ela Radara. E aí as pessoas até brincam comigo, falam que eu sou a Radara fake, né? E ela é a verdadeira. Ela é mais parecida com a Radara que a própria Radara. E quando ela crescer, ela vai me processar, porque eu tô usando o nome dela. É verdade, gente, ela é a verdadeira. E todo o processo, assim, a maternidade e a dança são duas coisas muito... em alta pra mim, assim, em grande estima, assim. No topo do meu desejo, de tudo que eu sou, a maternidade e a dança, elas é muito equivalente. E aí, Radarinha o tempo inteiro, desde a gestação. O mercado persa, né? Pra quem conhece, fui competir com a Radarinha na barriga e veio a medalha. Então, grandes eventos... A Radarinha ou tava na barriga, depois que ela nasceu, no sling também, a gente amarrava ela no sling, ela muito bebezinha, ela ia pro palco no sling. E você sabe que até hoje ela acalma com música oriental,
Então, pra ela dormir, eu coloco música oriental e ela acalma. Ou então, é difícil ensaiar sozinha, porque eu acho que tem tudo uma memória. Bailarino como o nosso, que ama muito o que faz e que vive isso intensamente, Não, é outra eu coisa. acho que não tem como não ter passado isso na gestação. E eu não consigo ensaiar sozinha. Porque eu vou começar a ensaiar alguma coisa, ela já vem, dá o primeiro percussão, ela já faz assim, ó. E ela já vem, e aí ela dá os bracinhos, é difícil, eu não consigo, assim, eu preciso sair do ambiente, porque se ela tiver, ela quer dançar junto, né? E aí eu acho que ela fala, mamãe, sempre dançamos juntas, né? Se colocar chique, shake, shock, ela sabe cantar já. Por que você não tá dançando comigo, né? Nós sempre dançamos junto, vamos dançar junto. Pra ela, a hora que eu vou dançar, ela está inclusa, ela acha que ela está ali junto. E assim, não sei, né, no futuro, mas ela gosta muito até então. Gente, eu sou prova, eu sou testemunha de que realmente ela gosta, tá? Ela ama dançar. A gente teve no evento agora das alunas da Radara, eu tava lá. E assim, era todo mundo conversando, mas ela não estava nem aí para as conversas. Ela tava lá dançando com a música. E os bracinhos dela vinham. E eu admirado, que eu sou babão, né? Adoro criança. E eu olhando para ela, e assim, cara, é a materialidade do sonho da Radara. Que a gente conversava muito. Inclusive, a última vez que a gente se viu, que eu tava aqui no Brasil, a conversa que a gente teve foi sobre a sua maternidade, né? O desejo que você tinha em ser mãe. E eu lembro que eu falava assim, amiga, você vai ser. Calma, tranquilo. Aí, do nada, estou grávida. E depois de 2 meses, já estava a criança no canguru, e ela dançando. Aí depois eu chego na casa dela, está a criança falando, dançando e falando inglês. Ela fala inglês, gente. Ela é bilíngue, gente. Ela fala inglês. Então, agora chegou um tio que fala inglês também, vai ser ótimo. Que agora aí vai todo ser mundo a prática, vai estar todo mundo falando inglês. Maravilhoso. Então, amiga, dentre tudo isso, né? Esse passado, essas histórias, esse meio, não foi muito fácil, né, gente? Não foi fácil. Porque, assim, teve a maternidade da Radara, teve a nossa separação como dupla, o Black parou, eu adoeci, depois eu fui embora, agora eu voltei de novo. Só que, assim, o desejo de continuar esse projeto, ele é maior. Eu tive um contratempo também. A minha bebê nasceu com um probleminha no coração. Foi. E aí, ela nasceu com uma má formação no coração. E aí, ela nasceu e aí não veio pra casa e ficou internada. E teve que fazer uma cirurgia muito longa. Uma cirurgia de 10 horas e meia, um corpinho de 2 quilos e pouco. Então, assim, foi um processo bem difícil também. Então, assim, tudo... a história do Beto de ter ido trabalhar, de ter adoecido, o período de reclusão que todos nós tivemos, depois a minha maternidade, depois o problema da minha filha. Mas o Black nunca morreu, né? Não. Com tudo o que aconteceu, ele sempre ficou guardado num lugar muito especial. Ele ficou ali. E a gente sabia que em algum momento a gente ia conseguir retomar isso. Isso. E nada melhor do que depois de tudo isso, e nada mais justo do que a gente estar hoje aqui, os dois reunidos nesse podcast, falando pra vocês que a gente voltou, que a gente tá na ativa, e que o Black Plus Size voltou, e voltou de cara nova. Sim, com uma logo nova. Com uma logo nova, né? E a gente repaginado. Repaginado. Né? Eu e ela repaginados. Radarinha Baby já falando inglês. Black Plus Size, apresentações, enfim. A gente veio realmente com tudo e pra ficar. Tá, gente? Dessa vez eu não vou voltar mais pra lugar nenhum. Eu vou amarrar o Beto aqui. Que eu sou meio cigano, gente. Eu já proibi ele de ir embora. É porque, fora a dança, eu realizo um trabalho com hotelaria. Até hoje eu trabalho com hotelaria, né? E hotelaria é um ramo que exige muito da gente. Então, assim, eu sempre tenho um convite para ir para um lugar, para o outro. E a gente pensa no financeiro, né? Quem que não pensa? Quem que não quer ganhar bem? Só que chega um momento que a gente vê que, assim, os seus sonhos, aquilo que você sempre amou, aquilo que você sempre quis, não tá ali naquele financeiro. Porque às vezes você pode, vamos dizer assim, tá ganhando 50 mil. Não ganho isso, tá, gente? Eu adoraria, mas eu não ganho. Só que esses 50 mil, se você tem a dança que te leva, aquilo que você ama, aquilo que você fez, no meu caso, desde os 8 anos, a Radara também desde cedo, aquilo sempre vai ser maior. Eu sempre falo pro Beto, tem coisa que tem preço e outras tem valor. E a dança pra gente tem um valor, assim. Então foi um momento que eu falei assim, sabe de uma coisa? Tchau. Tchau. Saí, peguei, comprei minha passagem, Radara, aí vou eu. Vamos contar pro pessoal o que a gente vem fazendo. Temos muito projeto interessante pra... Gente, vem olha... vindo muita coisa boa aí. Tá recheado de projeto. Em
2025, ano que vem, estamos preparando números incríveis, assim. Estamos treinando muito, né, Beto? Ensaiando constantemente, com muito projeto na manga. Em 2025, teremos uma turnê nacional e internacional. Ó, chique. Nos acompanhem. Vai ter um festival também, né, Beto? O Beto vai lançar um festival. Eu tô lançando, já aproveitando aqui em primeira mão, estou lançando um festival em parceria com o Black Plus Size, tá? Já de primeira mão. Que inclui Radara, que inclui Radarinha Baby, que inclui Black Plus Size e muitas coisas. É um festival a nível nacional, tá? Por enquanto, a nível nacional. E esperem novidades, tá? Fora a minha turnê com Radara, como ela já falou aqui, que vai ser nacional e internacional. A gente já está planejando, a gente já está vendo. Já tem muita coisa já acontecendo. Mas nos próximos meses, nos próximos anos, vocês podem esperar bastante projeto. Isso. Tanto o meu como o dela juntos. Esse podcast, que é o primeiro só, né? Vai ter um programa e vamos trazer muitos convidados, né, Beto? Isso. Pra cá. Então esse é só o número 1 para falar oi, para nos apresentar novamente. Mas vamos trazer pessoas incríveis para falar sobre vários assuntos muito bacanas, gente. Também. Então é bom que vocês fiquem ligados. Esse é o podcast de número 1, né? Vai vir os outros podcasts. Vamos trazer convidados especiais, sim, sempre com coisas novas para que vocês possam ver a dança de outra perspectiva, com outras pessoas falando sobre suas experiências, sim, sobre seus projetos. E assim, gente, acompanha a gente, tá? Estejam conosco sempre, porque assim, quem ama a dança, quem gosta de dança e quem gosta do Black Plus Size, não vai se arrepender. Exatamente. Mandar um oizinho, quem tá aqui com a gente? Ednei. Oi, Ednei, tudo bem? Oi, Ednei, tudo bem? Samanta. Oi, Sá, boa noite. Paula. Oi, Rocha. Samanta. Oi, Paula. Roberta, Betinha. Oi, Betinha. Beijo, Betinha. Oi, meu amor. Um beijo. Beijo, Betinha. Queria agradecer vocês aí por estarem com a gente essa noite, né? Como o Beto falou no começo, é uma noite muito especial pra gente hoje. E eu queria falar do meu show também. Vai ter um show que Beto Walker é meu convidado especial, como não? Me sinto lisonjeado. Na Casa 1001 Noites, dia 31 agora, de agosto, vai ser um sábado à noite. Um show incrível. Eu e Beto juntos no palco. Arrasando, os dois juntos. Nessa segunda temporada, né? Vamos estar juntos dançando um número. O solo dele, individual, o meu. É muito bacana, assim. E quem puder assistir, vai lá, prestigiar a gente, que vai ser muito interessante. E agradecer vocês todos. Agradecer você, amigo. Obrigado mais uma vez. Também, amiga, obrigado. Agradecer a nossa parceria, né? Que seja a primeira de muitas. Sim. A gente está fazendo uma retomada. A gente está ensaiando bastante, a gente está se dedicando. A gente veio para cá, eu saí do meu trabalho correndo. A Radara saiu da vida dela, que é super corrida também. Porque fora a dança, a gente também realiza outras atividades em paralelo, né? Uhum. E a gente se encontra, tudo é muito... São Paulo, gente, vocês são de São Paulo que conhecem São Paulo, sabem que as distâncias aqui são longas. Mas a gente está aqui hoje com esse podcast, trazendo essas novidades para vocês. E com muito carinho, com muito amor que a gente está fazendo isso hoje, né? Então aí eu agradeço a cada um de vocês que estão aqui. Eu sempre dou um destaque especial para Betinha. Ah, Betinha é um arraso. Betinha, ela tá com a gente desde a primeira edição. Uhum. Ela me acompanha no meu Instagram desde as minhas primeiras postagens, acompanha a Radara. Então, assim, a gente tem muita gente especial, é muita gente. Só que eu sempre gosto, sempre falo pra ela, né? A Betinha é nossa fã número 1 sempre. Tá no coração. Betinha, você tá no nosso coração, tá, meu amor? Obrigada, gente. Obrigada a todo mundo. O Ednei também, aí tem a Paula. Paula, não preciso nem falar de você, né? E tem, assim, gente, muito obrigado mesmo. E, amiga, fala as redes sociais aí pro pessoal. É verdade. Quem quiser acompanhar nosso trabalho em conjunto, @BlackPlusSize. Do Beto, Beto Walker Oficial. E o meu é @Radara Rocha, com H no começo e no final. Radara Rocha. Nos acompanhem, vai ser uma alegria estarmos juntos aí também nas redes sociais. Maravilhoso, gente. E agora a gente se despede de vocês. E não se esqueçam, vai ter o número 2. Com certeza. Isso é só 1, tá bom? Então, amiga, obrigado. Obrigada. Obrigado por tudo. Obrigada. Vamos com força, vamos com tudo. Gente, Black Plus Size pra vocês. Vocês vão ter notícias nossas ainda. Um beijo. Tchau. Tchau.